No programa de hoje, vamos conversar com a diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Marília Rocha. Marília Rocha é mestre em gestão pública e também especialista em gestão de crises. E conosco vai fazer um balanço da atuação da Assembleia ao longo dos últimos anos e também olhar um pouquinho para frente o que é que nós temos de novidades. Seja bem-vinda, Marília Rocha, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson Carvalho. Bom dia aí a todos. Muito obrigada aí pelo espaço, né? Esse espaço tão democrático que a gente consegue aí conversar com as pessoas, né? Em todo lugar do mundo, como você falou, onde tem internet, né? Às vezes na palma da mão num celular, às vezes no computador, às vezes pela televisão, no YouTube. Então, que a gente consiga aí democratizar cada vez mais a informação. E estou à disposição aqui sua, né, e dos questionamentos aí que tiverem sobre o legislativo. Muito bem. Uma das inovações que nós poderíamos começar destacando, Marília, me parece que é o desenvolvimento de campanhas educativas que a Assembleia, ao longo do tempo, tem trabalhado isso como uma marca, né? Utilizando a comunicação da Assembleia para uma, digamos assim, uma prestação de serviço à sociedade, né? Do ponto de vista de informação que tem um conteúdo educativo. Isso, as campanhas de conscientização, né, leva sempre informações aí à população, né, elas são desenvolvidas nessa gestão do presidente Ezequiel desde 2015, né, anteriormente também, os gestores anteriores, tanto o parlamentar quanto o gestor da área de comunicação, também fazia campanhas de prestação de contas, mas o presidente Ezequiel inovou, né, ele desde o início, sempre muito atento ao que está sendo debatido na sociedade, né, as questões que mais precisam de atenção, sempre convoca a comunicação para que, junto com a presidência da Assembleia, né, e os demais setores administrativos, a TV Assembleia também, a Procuradoria da Casa, o setor de saúde, por exemplo, que sempre tem um corpo técnico que auxilia, né, a gente senta, faz reunião, né, aquela mesa redonda, de fato, onde todo mundo tem seu espaço, para colocar, levantar as questões e colocá-las, né? E aí a gente leva para ele os temas que estão sendo debatidos e ele sugere, né, que a gente direcione para tal foco. Foi assim em 2015 com a campanha da adoção de crianças, né? Foi assim também em 2016, quando a gente teve a questão da campanha de doação de sangue, né? A gente teve doação de órgãos também, a gente teve combate à exploração infantil. A gente teve autismo, que foi um tema bem delicado, assim como alienação parental, né, que a gente teve aí uma campanha inédita, a maioria delas é a primeira vez que um legislativo se debruça sobre esses temas, né, para estar levando aí para a sociedade essa temática. E agora, mais recentemente, essa campanha do Alzheimer, né, a gente sabe que a Muito população importante. idosa, e isso cresce muito, né, não só no Rio Grande do Norte, como no país todo, né, a gente sabe que quanto mais as pessoas envelhecem, mais a gente precisa ter uma proteção, um sistema público de saúde bom, um sistema social em que a gente consiga desenvolver aí essas questões e estar perto dessa população e, de fato, dar a assistência que elas precisam. E nada melhor do que entender o que é a doença, né, entender o que é o transtorno, por exemplo, do autismo, como a gente levou, para poder desmistificar algumas questões e levar para a população essa conscientização e também para o poder público ter essa atenção diferenciada, né? Elaborar leis, né? Fazer semanas de conscientização, chegar junto mesmo, com apoio, com atenção, como já ocorreu no Legislativo, na campanha de violência contra a mulher, por exemplo, Robson, a gente tem um número bem é, impactante. Na pandemia, a gente teve um crescimento aí de mais de 200% no número de agressões, né, de denúncias, né, porque, na verdade, a gente sabe que a subnotificação também é bem alta. E Exato. aí a gente fez um trabalho, e os parlamentares também entraram em campo, literalmente, com a gente, né, e elaboraram leis, criaram a delegacia virtual, que hoje é uma realidade no Rio Grande do Norte, já tem 2 anos de atuação,
né? A gente conseguiu fazer uma campanha que chamava atenção com a mão espalmada, que aí era dizendo basta, né, da violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra o idoso, contra a criança também. E a gente tem números aí que, de fato, nos deixam muito, não orgulhosos, mas posso dizer que honrados em poder participar, dar essa contribuição aí para o poder público. Sem dúvida. Marília, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho também na área de gestão pública, né, quando a gente pensa na Assembleia Legislativa, tendo como foco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os avanços ligados à Lei de Acesso à Informação e também à questão de concursos públicos, né, que é algo inédito, que foi um avanço muito importante. Isso, o Poder Legislativo também está avançando nisso, né? Nos últimos anos, a gente sabe que, amparado, né, pelas leis de acesso à informação, a lei, a gente conseguiu remodelar o nosso portal da transparência, que antes ele, de fato, era limitado, né? Ele tinha essa questão das informações, mas não era tão fácil, o acesso não era um clique como hoje é, né? Então, hoje você tem consulta à remuneração de servidor, a notas fiscais, a prestação de serviço, você consegue entender como o legislativo funciona, e mais, sabe, Robson, a gente avançou no sistema, a implantação do SDR, que é o Sistema de Deliberação Remota, que começou aqui no Rio Grande do Norte. Imagine um estado tão pequeno, do ponto de vista geográfico, né? E hoje a gente está dando aula, fazendo escola para São Paulo, para Santa Catarina, o Legis Vídeo, o Legis RH, que é ter essa informação mais rápida, essa informação toda no computador, né? Ela é informatizada, então qualquer pessoa pode entrar, isso facilita, diminui burocracia, né? Diminui a questão também do impacto ambiental, porque já diminui papel, né? Hoje as assinaturas são todas eletrônicas, então você consegue ver a tramitação de um processo, você não precisa ligar, você não precisa ir lá, você não precisa conhecer alguém do Legislativo, você pode entrar no site da Assembleia, até se me permite aqui, o al.rn.gov.br, né, e você pode entrar e ter acesso a todas as informações, tanto da parte legislativa mesmo, né, da elaboração de leis, tramitação, os projetos aprovados. Agora, né, a gente vai ter orçamento também, então as pessoas conseguem detalhar isso, quanto de recurso vai para a saúde, para a educação, e saber da produção, por exemplo, de cada parlamentar, em quem você votou, né? Vamos ver, em quem eu votei, o deputado tal, deixa eu dar uma olhada, ver como é que está, né, a produção dele, ver o que é que ele está trabalhando. Então, assim, a gente acredita muito nessa modernização, Ezequiel é um entusiasta, né, desse avanço, então, junto com a equipe, e não à toa é vencedor, né, do Prêmio Nacional da Unália aí, que coloca a Assembleia como a melhor gestão do país. A Então, UNALI, não que é a foi uma União, vez só. a UNALI, que é a União das Assembleias Legislativas do Brasil, né? Isso, dos legisladores, que são os parlamentares, e Também, isso. legislativos, que são os servidores, né? Então, assim, é uma instituição que valoriza muito e está de olho, literalmente, sempre nas produções que são feitas em cada estado. Então, anualmente, existe um prêmio, esse prêmio é feito dentro de um congresso, a gente apresenta a sugestão de algum projeto, e isso é avaliado e é comparado, literalmente, com outros projetos, né, do país todo, e a Assembleia aí venceu por 3 vezes, então consagrou, na hora que você ganha 3 prêmios, né, em gestão, você consagra como a melhor gestão de fato. Então, esse prêmio nunca mais vai sair daqui, vai ser sempre a melhor gestão, até que outro tenha 3 prêmios também. Né? Isso vai demorar mais um tempinho, né, Robson? Então, assim, para a gente, de fato, é muito bom saber que o legislativo, que é tão atacado, né, no país inteiro, a gente sabe que existem ainda muitas coisas a se melhorar, a se resolver, mas não é mais aquela caixa fechada, quadrada, onde as pessoas não conseguiam entender, onde a gente não tinha acesso, né, às informações, agora está muito mais aberto e ampliado para todo mundo. Sem dúvida. Ô, Marília, e na programação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né, nessa passagem de ano 2023 para 2024, nós poderíamos destacar ainda algumas atuações, né, da própria Assembleia, que é a votação do Orçamento Geral do Estado, do Rio Grande do Norte, e tem mais alguns eventos, como a programação da própria posse da governadora Fátima Bezerra, que foi reeleita junto com Walter Alves, que é o seu vice. Comenta um pouco sobre como é que estão os preparativos, né, para esses dois
esses dois momentos importantes, né, que passam pela Assembleia Legislativa. Sim, de fato são momentos marcantes, né? A posse de um novo governo e também de uma nova legislatura, né? No caso da Assembleia, isso Com a será feito, recondução do presidente Ezequiel Ferreira de Souza, né? se Deus quiser, né? Uhum, A gente ainda tem essa questão, por enquanto, ele continua presidente, né? Até que ocorra uma nova eleição, que no caso está agendado para o início de fevereiro. Então, quem dá posse ao executivo sempre é o legislativo. Então, dia 1º de janeiro, às 10 da manhã, os deputados estarão no Teatro Alberto Maranhão, garantindo aí a posse da governadora, que por ser filiada ao PT e ter amizade pessoal também com o próximo presidente do país, já eleito, né, mas ainda não empossado, depois se deslocará até Brasília para participar da posse dele. Então, aqui no Legislativo, a gente está nessa correria, daqui a pouco já tem uma reunião, de fato, sobre isso, e está tudo organizado para que dia 1º de janeiro, aí, logo após o Réveillon, né, a noite de Réveillon, no dia 1º vai ocorrer essa posse aí do executivo e da governadora, né, Fátima Bezerra. E aí, um mês depois, no caso 2 de fevereiro, os deputados da próxima legislatura, né, e os que dessa estão e também venceram as eleições, serão empossados, né, para novo ciclo, né, desses próximos 4 anos. Então, a gente tem uma mudança grande no parlamento, se a gente estava conversando um pouquinho antes, né, isso. e aí a gente tem aí uma renovação que sempre ocorre, geralmente é de 1/3, e Mas esse que, ano chama inclusive, amplia atenção. a participação de mulheres dessa vez na Assembleia, né? Exato, exato. É o maior número de deputadas, né? Nunca houve tantas deputadas no parlamento, o que, assim, para mim, pessoalmente, CPF é muito importante, mas CNPJ também, né? A gente, enquanto gestor, enquanto cidadão, a gente percebe que a participação das mulheres, por questões individuais mesmo, assim, questões de olhar, né? De um olhar mais sentimental, digamos, para causas sociais, inclusive, a gente acredita que vai ter um avanço bom, né? E mais respeito também, mais democracia, que esses espaços sejam ocupados por pessoas independentes do sexo, da Serão religião. cinco mulheres, né? Isso, a gente, Cinco a deputadas. gente, as 5 deputadas, e aí a gente tem aí, uma das surpresas é de Vaneide Basílio, né, que já é vereadora em Natal, e aí ela Isso. teve uma votação que a colocou no parlamento, né, agora estadual, e aí ela vem realmente, e vem compor aí com a deputada Isolda, com a deputada Cristiane, a deputada Eudiane Macedo também, então a gente tem aí, né, um corpo aí de deputadas fazendo história aí no nosso Rio Grande do Norte, como deputados também, né? A gente tem o caso de Wendel Lagartixa, né? O parlamentar que teve aí uma votação muito expressiva, né? E foi eleito aí o deputado mais votado. A gente sabe como funciona, né? A política é um trabalho de fato muito, às vezes lento, que é construído, né? E aí ele veio aí com um apelo na questão da segurança pública e conseguiu uma votação bem expressiva e vai fazer parte do parlamento. Assim como outros deputados também, a gente até lamenta algumas saídas, como é o caso do deputado Getúlio Rego, né? O deputado Raimundo Fernandes também não Haverá conseguiu. uma homenagem ao deputado Getúlio Rego por ser o deputado estadual mais antigo da casa, com mais mandatos, não é isso? Isso, é. Ele e José Dias, né, E José ocupam essa Dias. cadeira aí de decano, mas como José Dias continua, né, foi reeleito, então ele continua na casa, então Getúlio Rego é o deputado que vai se ausentar aí desses trabalhos, pelo menos da cadeira de legislador, mas deve continuar seu trabalho, né, além de médico, ele pensa muito no Rio Grande do Norte, pensa muito nessas questões, vem fazendo um trabalho muito importante aí, até na questão do orçamento, né, ele que é o relator, então, junto com o deputado Tomba Farias, também, que está debruçado aí nas contas públicas, na destinação dessas emendas. Então, está tudo quase pronto, tá, Robson? Não vou dizer assim pronto, porque pronto mesmo é só no dia, né? Daqui para lá as coisas podem mudar, mas a ideia é isso. E assim, o parlamento a gente vai cobrir através da TV Assembleia ao vivo, a Rádio Assembleia também, tudo isso também fica no YouTube, fica no site da Assembleia e nas redes sociais. Então, assim, você está
em casa, está descansando, está viajando, enfim, por alguma questão não vai participar, mas consegue assistir tudo em tempo real. Isso tem feito uma diferença muito grande, tanto para nós, que somos servidores do Legislativo, quanto para as pessoas, né, conseguirem ter acesso aí a todo esse trabalho. Então, a gente espera, de fato, que tenha aí essa tranquilidade até a posse, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação de Marília Rocha, que é diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ela é mestre em gestão pública e também especialista em gestão de crises. Muito obrigado, Marília, pela sua presença, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode acrescentar com alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha abordado na entrevista. Quero agradecer, Robson, aí o espaço, né? Dizer aí que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Deixa eu Obrigado. voltar um pouco os olhos para você, né? Já participei de várias entrevistas como comentarista, como sua parceira aí. Sei que é um Isso. trabalho muito importante o que você faz como cientista político, como jornalista, né? Tá sempre entrevistando as pessoas, ter esse olhar. Você tem uma memória que poucos têm, né? Sabe o que aconteceu, viveu e vivenciou aí vários governadores, deputados, vereadores, prefeitos, né, a história de todos. Então, assim, vale a pena muito, é sempre para mim uma honra estar perto de você, aprendendo com você, né, e dizer para as pessoas que acompanham o Legislativo, né, a gente tem muito o que conhecer e tem muito o que apresentar também, né, que a gente consiga entender que, às vezes, quando a gente pega um ônibus com a tarifa diferenciada, teve uma iniciativa que começou lá atrás no Legislativo, alguém elaborou uma lei que solicitou, que aprovou, enfim, a gente tem toda uma tramitação, que as pessoas consigam ter esse olhar também para o Legislativo, para que a vida da gente tenha uma abordagem mais facilitada pelo poder público, né? E que os parlamentares e também servidores lutem aí por uma sociedade mais justa, né? Para as pessoas, é isso que a gente espera. Muito obrigado, Marília. Eu que agradeço.